A temporada 2023 é histórica no Vasco, até porque esse ano o Vasco já fez um investimento de mais de 100 milhões em contratações. É um recorde absoluto em sua história. Mas mesmo assim, a gente sabe que precisa de mais investimento para poder brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, com a janela aberta, muita questão de sondagens de jogadores, nomes sendo especulados, mas será que o Vasco vai contratar nesse momento jogadores? A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante e muito mais. Está imperdível e recheado. Eu recomendo a você assistir até o final. Solta a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira, entra a hashtag Sextou, o Vasco não entra em campo, mas mesmo assim a gente traz aqui as melhores informações do Clube de Regatas Vasco da Gama com credibilidade, seriedade, é aqui no canal Atenção Vascaínos. E para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, é de graça, acione o sininho das notificações, assim sempre a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado e claro, deixa o like nesse vídeo, é importante demais, clica no curtir, também não custa nada e compartilhe. Copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, seja o primeiro do seu grupo de WhatsApp. Manda para todo mundo, ó, o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E a gente já começa falando da preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro, até porque o Vasco vai fazer essa intertemporada aqui no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa. Ontem aconteceu mais um treinamento, você está vendo agora imagens do técnico Maurício Barbieri conversando com todo o seu elenco, até porque está fazendo a preparação para a estreia do Vasco contra o Atlético Mineiro fora de casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E por falar em conversa, hoje deve ter uma conversa definitiva sobre a questão de Nenê. O meio-campo Nenê, de 42 anos, tem contrato com o Vasco até o final de abril. Ele poderia até, inclusive, ser relacionado para as primeiras partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas tem essa questão de renovação de contrato. Se vai até o final do ano ou então o Vasco não renova o seu contrato e aí vai ter que conversar sobre o futuro de Nenê. E muito vai ser decidido nessa conversa em que ele vai ter hoje com seu staff e também o executivo de futebol do Vasco, o Paulo Brax. Depois disso, deve ser definida a situação do Nenê. Inclusive, no nosso Ave Mais, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe muitas informações sobre essa conversa que vai ser hoje entre Paulo Brax e Nenê. Mas antes, a gente vai trazer aqui a fala do diretor de futebol, o Abel Braga, que deu uma entrevista ontem lá no CT Moacir Barbosa, falando exclusivamente sobre a importância da liderança de Nenê no vestiário, não só dele, mas de outros jogadores. Olha, o Nenê vai ter uma conversa hoje com o Paulo. Nós sabemos exatamente aquilo que é o Nenê, aquilo que o Nenê tem como representatividade no Vasco, com torcedor, essa coisa toda. O Nenê não é mais um menino. Mas se eu falar só da importância do Nenê nesse momento, nessa quesito que você colocou, eu estaria sendo injusto com Conceição, com o Edmar, sabe? Com o próprio Léo, que é um jovem, que é um cara que... Eu não conhecia essa liderança dele novo. Eu lancei o Fluminense. Eu não conhecia esse lado, né, líder. Então, esses caras têm sido, assim, muito, muito importantes, sabe? Nesse aspecto. O Capasso, ele, bem devagarzinho, está adquirindo uma liderança muito positiva a nível de grupo. E, óbvio, que o Nenê é aquele cara que está sempre sorrindo, está sempre levantando o astral dos caras, entendeu? Então, ele é também um jogador importante a nível de vestiário. E
todo futuro eles vão resolver, vamos ver como é que vai ficar. E um dos jogadores do elenco atual do Vasco não está participando desses treinamentos. Eu falo do meio-campo Andrei Santos. Jogador que está com a seleção brasileira, vai participar de um amistoso nesse fim de semana contra Marrocos e provavelmente ele vai ser titular da equipe do técnico Ramon Menezes, que trabalhou com o Andrei Santos na seleção brasileira sub-20, foram campeões do Sul-Americano e vão disputar o Mundial sub-20, e o Ramon Menezes, que é o técnico da seleção principal, pelo menos nesse período, convocou o Andrei e deve colocar o Andrei de titular ao lado de Casemiro, sendo os dois volantes da equipe nesse amistoso contra Marrocos. E o Andrei Santos falou sobre essa questão de jogar como titular da equipe seleção brasileira ao lado de Casemiro e principalmente sobre jogar como primeiro ou segundo volante e a importância de Ramon Menezes para ele na seleção brasileira. Eu me sinto à vontade, né, para jogar nas duas posições. Desde a base eu venho atuando de primeiro volante, segundo volante. De primeiro volante tem um pouco mais de diferença, né, que fica um pouquinho mais longe do gol, mas de segundo eu fico feliz porque eu estou mais próximo do gol e também eu gosto de fazer gol, né, então é importante estar de segundo volante, que eu gosto de pisar na área. Cara, o Ramon sou até suspeito para falar dele, é um cara fenomenal, sempre me deixou à vontade dentro de campo, sempre foi um cara que prezou pelo grupo, então acho que o nosso grupo também na Sub-20 era bastante unido, bastante comprometido, então isso facilitou o nosso desempenho durante o Sul-Americano. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time Sub-16 do Vasco teve mais uma vitória na Copa Rio da categoria. O time jogando em Austin, em Nova Iguaçu, venceu de virada ao Fluminense em jogo adiado da primeira rodada por 2-1. Os gols do Vasco foram marcados por Pacujá e Luquim, na virada do Vasco, que perdia por 1-0 e venceu por 2-1. A equipe volta a campo no domingo, jogando agora contra o Campo Grande. E uma informação importante, a gente trouxe ontem no Avenews, a gente já vem falando sobre isso, sobre o volante Campuzano, jogador que pertence ao Boca Juniors e que está no futebol turco. Como a gente vem informando, o Vasco tem sim interesse nesse jogador, mas a negociação é muito complicada e não deve ser contratado esse jogador para o Vasco. Só se acontecer alguma novidade, mas nesse momento, Campuzano não deve ser jogador do Vasco para a temporada 2023. E outros jogadores começam a ser sondados nessa questão da janela sendo aberta. Falo, por exemplo, do meio-campo Ferreirinha, jogador do Grêmio, jogador de ótima qualidade, mas que tem um histórico de lesão e por isso o Vasco não deve contratar esse jogador. Até saiu uma informação sobre o atacante Rafael Navarro, jogador que foi revelado no Botafogo, mas que está na reserva do Palmeiras. Também está descartada a possibilidade do Vasco contratar esse jogador, assim como o Ferreirinha. A gente vai trazer informações importantes e completas com seriedade sempre. Por enquanto, nesse momento, esses três jogadores, Campuzano, Ferreirinha e Rafael Navarro, muito difícil de ser contratados pelo Vasco para essa temporada. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer aqui o vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, que ontem deu uma entrevista ao nosso amigo JP Scofano no Fora do Jogo Podcast. Você que ainda não é inscrito no Fora do Jogo Podcast, corre lá, se inscreva, Fora do Jogo Podcast. Tem muita entrevista bacana e ontem teve essa com o Carlos Roberto Osório, que falou diversos assuntos ligados ao Clube de Regatas Vasco da Gama, mas principalmente sobre a possível reforma de São Januário. Ele falou exatamente sobre isso, sobre todos os detalhes, mesmo o assunto sendo da Vasco da Gama SAF, o Osório também falou sobre essa questão de como está sendo viabilizada essa possibilidade de reforma e ampliação de São Januário. Confere só. Nós recebemos da administração anterior um projeto de reforma e ampliação do estádio de São Januário, elaborado pelo arquiteto Sérgio Dias, que foi vascaíno, que foi meu colega secretário de urbanismo na Prefeitura do Rio.
excepcional arquiteto, um bom projeto da ação do Estádio de São Januário. Esse é o nosso ponto base de partida. O clube não tem recursos, obviamente, para investir na reforma e ampliação do estádio. Nós precisamos de capital externo para fazer isso e nós estamos trabalhando isso com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes. Desde que iniciamos a nossa gestão, nós procuramos o prefeito, nós identificamos, dentro da legislação municipal, possibilidades de captação de recursos para executar a reforma. O prefeito foi absolutamente sensível ao pleito do Vasco, inclusive é um grande vascaíno, foi absolutamente sensível ao pleito do Vasco, e nós passamos aí praticamente 1 ano e meio elaborando esse arcabouço para você criar uma operação que permita comercialização de direitos construtivos de São Januário em outras áreas da cidade e esses recursos carimbados para a reforma do estádio. Esse processo está pronto, já passou por todas as instâncias internas do município do Rio de Janeiro, agora está em fase de finalização para que o prefeito possa encaminhar uma mensagem à Câmara dos Vereadores. Para isso ser aprovado, terá que passar pela Câmara dos Vereadores. Então, o projeto de lei, a minuta do projeto de lei está pronta e agora é uma etapa política que vai se iniciar, tão logo o prefeito libere esse encaminhar. Então, nós, daqui para frente, pode mexer? Claro que pode. Pode ajustar? Claro que pode. Nós temos um plano base, esse plano base pode ser ajustado. A lei sendo aprovada, nós vamos ter a possibilidade de comercializar no mercado. Importante de se dizer, não há dinheiro público. A Prefeitura do Rio não vai botar dinheiro dos cofres públicos dentro de São Januário. A Prefeitura do Rio vai aprovar, através da Câmara de Vereadores, a criação, o estabelecimento do potencial construtivo do estádio. Era isso que eu ia te perguntar, se esse potencial construtivo, é isso? É isso. Nós temos 70 mil metros quadrados ali que pertencem ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É um equipamento tombado de interesse histórico e ninguém vai construir nada naquele local. Então o Vasco não vai aproveitar o potencial construtivo que tem naquela área para fazer um empreendimento imobiliário, comercial, residencial, etc. Mas nós temos um potencial ali. Então o que pode se criar através de uma lei é a possibilidade de você transferir esse potencial construtivo para outras áreas da cidade que estejam aprovadas dentro dessa lei, e aí o empreendedor privado que tem uma área que não pode construir por algum motivo, ele não tem esse potencial construtivo, ele pode comprar o potencial do Vasco, colocar na área dele e pagar ao Vasco para isso. É como se fosse uma transferência de potencial. Exatamente, uma transferência onerosa de potencial construtivo a um privado. E aí esse dinheiro entra num fundo carimbado, só pode ser gasto na construção e na reforma. O Vasco não pode pagar salário, o Vasco não pode pagar dívida, vai ser criado um fundo específico, exclusivo para a reforma do estádio. Esse fundo pode sofrer penhora? Não, esse fundo é um fundo que vai ser feito, estamos estudando, 2 anos estudando esse negócio, justamente. Esse fundo, a transferência dos recursos vai se dar à medida que a obra for andando, o Vasco não vai ficar com um caixa parado lá boiando, né? Você tem uma lei com uma entidade própria, então os recursos vão ser transferidos a partir de medição de obra. Então não vai ficar dinheiro empossado no Vasco. Neste momento, o futebol do Vasco é gerido pela empresa americana 777 Partners, que adquiriu 70% da Vasco da Gama SAF. O clube associativo tem 30%, mas quem administra tudo é a empresa americana. Mas em 2021 era diferente, ainda não existia a SAF e por isso a gestão Jorge Salgado comandava o futebol junto com o vice-presidente geral Carlos Roberto Osório. E ele fala sobre os erros que aconteceram para o Vasco não subir em 2021 para a Série A, o que foi muito frustrante. Vamos começar do final. Ano de 2021, o Vasco fracassou, a direção do Vasco fracassou. Todos nós fracassamos. Porque o Vasco tinha como o único objetivo da temporada subir para a Série A e não subiu para a Série A. O presidente Jorge Salgado, ao final do ano, ele pediu desculpas ao torcedor do Vasco por não ter atingido esse objetivo. Então, isso é um ponto, é fato. Agora, é importante também a gente contextualizar as coisas. O Vasco, a direção do Vasco, viabilizou os recursos para que o Vasco fosse, em 2021, o clube com o maior orçamento para o futebol na Série B. Maior orçamento do futebol na Série B era do Vasco. Então, do ponto de vista financeiro, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, inclusive com contribuição do próprio bolso do presidente, em momentos que foram necessários e desesperadores, o presidente botou do bolso para o futebol rodar, é importante a gente fazer esse crédito. O dinheiro foi utilizado para o futebol girar. Tá? Chegando em determinados momentos, você não tinha recurso para fretar avião ou para pagar a passagem de avião para o Vasco se deslocar para um determinado local. Tal aperto de caixa que o Vasco vivia.
É importante que o vascaíno saiba, a situação do Vasco que nós recebemos era desesperadora. 0 no caixa, 850 milhões de dívidas e as receitas programadas de patrocínio, etc., todas antecipadas. Contratos renovados. Chegamos, o contrato da capa estava renovado, o contrato da loja estava renovado. Tudo que era contrato que podia ter sido renovado, alguns até antecipadamente foram feitos, não deu oportunidade à gestão que entrou fazer algum dinheiro com essas renovações e antecipações de pagamentos futuros. Então o Vasco começou com 0 no caixa e 630, que foi 850 milhões de dívida. Com uma folha de pagamento do futebol profissional altíssima, pandemia dentro, no meio da pandemia, folha altíssima, tendo que desmontar uma operação que não deu certo para, com um barco andando, montar outra. Lembra, ô João Pedro, a situação em 2021 era muito desafiadora. O Campeonato Brasileiro da Série A, que o Vasco foi rebaixado, terminou final de fevereiro. Entrou pela outra temporada. A janela para a organização do time da próxima temporada foi mínima, completamente diferente que nós tivemos esse ano. Enfim, então a situação era muito complicada. E nós, a direção, colocou o maior salário, maior orçamento da Série A, da Série B, para o Vasco da Gama, que a gente queria subir com tranquilidade. Porque o não subir para o Vasco foi um desastre. Porque o que você perde ficando na Série B é uma imensidão de dinheiro. São quase 100 milhões de reais que nós perdemos na veia quando nós caímos na nossa entrada em 2021. Enfim, então as condições materiais, com todas as dificuldades, foram dadas. Agora, resultados não vieram. Deu certo? Não. Falhou? Sim. Enfim, a gente tem que tratar as coisas como elas são. Esse, o vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, nessa entrevista ao Fora do Jogo podcast do meu parceiro JP Escofano. Quem ainda não é inscrito, corre lá para se inscrever, que tá muito bacana toda essa entrevista, 1h30 de papo. Ele fala sobre muitos assuntos e é importante você assistir. Quero demais agradecer você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal. Faz o seguinte, me dá essa moral, por favor, inscreva-se no canal, é importante a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento e, claro, acionando também o sininho das notificações para ficar muito bem atualizado, deixando sempre o like nesse vídeo, recomendando seus amigos, também seguindo a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no nosso segundo canal AV+, tem muita informação por lá. Como eu disse lá na abertura, tem um vídeo muito bacana do Flávio Dias falando sobre essa questão do Nenê, nessa conversa importante sobre o destino de Nenê para a temporada 2023. Corre lá que você vai assistir e vai ficar muito bem informado. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira. Hoje não tem Boletim AV, mas tem AV News ao vivo. 9h30 da noite, o Flávio Dias vai receber o técnico William Batista, do time Sub-20 do Vasco, vai bater um papo com ele para falar sobre essa questão do time Sub-20, sobre também toda a temporada 2023 e, quem sabe, de nomes importantes que podem chegar ao profissional do Vasco. Fique ligado, 9h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal. Tamo junto, valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!